Boas pessoal, daqui quem fala é o Shadow Sky e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é pessoal, nós hoje vamos ter a análise do quinto episódio da nona temporada de The Walking Dead, pessoal. Pois é, hoje é o dia do episódio em que o Rick morre, que lá para a frente eu já vou falar com vocês. E a primeira coisa que eu tenho a falar com vocês é o Rick volta ao passado na primeira temporada. Pessoal, o quinto episódio começa com o Rick a ir ao hospital, ou seja, tipo, ele volta ao passado, lá no episódio da primeira temporada, e vê o Rick da primeira temporada na cama do hospital. Exatamente não sei o que é que isso quer dizer, mas eu só sei que isso aparece e depois de repente o Rick que estava na cama ri para ele e depois tipo ele volta ao presente, o Rick da nona temporada volta ao presente. Foi um fato bem estranho, mas eu achei muito bem engraçado. Assim que o Rick acorda, isso era prova que era uma alucinação de Rick no hospital. Quando ele acorda, ele volta à parte em que ele se tinha espetado nos ferros no final do quarto episódio. E que depois, com a ajuda do seu cinto, que ele consegue ficar agarrado a um dos ferros, depois ele puxa, até que finalmente se consegue retirar de lá. Mas ele acaba por ficar todo ferido completamente. E tipo, ele começa a fugir até que depois consegue encontrar o cavalo dele, consegue montar nele e consegue fugir. E assim o Rico vai estrada a fundo, devagar, à procura da sua comunidade, que ainda deve estar por aí. A próxima coisa que eu tenho a falar com vocês, que é a terceira, é o Rick encontra uma cabana e tem uma alucinação com o Shane, que era o seu amigo da primeira temporada, pessoal. Pois é, eles falam muito sobre quase a mesma coisa que falaram na primeira temporada, que era voltar àquela parte em que eles tinham apanhado o bandido e que depois o Shane pergunta como é que estava a filha dele, que é a Judith, e pergunta que, tipo assim, se o nariz é igual ao dela, ou seja, o Shane é o pai adotivo da Judith, já que o Shane morreu, o que é que deve tomar o lugar, mas isso já vocês sabem. E tipo, ele perguntou se a Judith tem o nariz dela, e ele disse que sim. Até que depois o Shane diz que o Rick tem que encontrar a raiva, o ódio e a lealdade. Que isso são coisas que o Rick tem de melhor. É isso que tipo, o faz ser a pessoa que é, a pessoa aventureira que nunca desiste. A próxima coisa que eu tenho a dizer é a Maggie vai a Alexandria vingar-se do Negan. Pois é, pessoal, finalmente a Maggie vai se vingar do Negan por ele ter matado o Glenn lá na sétima temporada. Tipo, ela vai lá, a Michonne ainda tenta impedi-la, mas não consegue. Apesar delas terem depois uma conversa, depois ela vai lá abaixo à prisão e ela vê o Negan, fala um pouco com ele, até que depois ele, tipo, ela entra na cela e depois eles começam, tipo assim, a falar, toda a discutir. Até que depois ela agarra nele, no Negan, e o empurra contra a parede de fora, estão a perceber? E depois ele começa a chorar, que era para acabar, que era para a Maggie acabar com isto, que ele já estava farto, queria ter com a mulher dele, que era a Lucille, mas até que depois a Maggie faz uma cara bué esquisita, que é tipo assim, tipo uma cara meio sofrida, tipo assim, que isso, eu explico logo o que é que isso quer dizer, eu explico já. Ela satisfazeu-se, ficou satisfeita porque o Negan já estava a sofrer com a falta da mulher. E isso para ela já é o suficiente mais do que matá-lo. Por isso que já era desnecessário matá-lo, já não era preciso porque ele já estava a sofrer com a falta da mulher. E com isto, Maggie poupa-lhe a vida. A próxima coisa que eu tenho a dizer é que a Maggie e a Michonne descobrem o que é que se passa no acampamento de Alexandria. Basicamente, o acampamento de Alexandria foi devastado por zumbis que pouco tempo depois, uh, tipo assim, pouco tempo depois, o acampamento foi completamente devastado e o Rick aparece lá e começa a ter outra vez outra alucinação, estão a perceber? E tipo, a próxima alucinação que ele tem é com o Herschel. Eles falam num celeiro lá da casa. Que é tipo, eu nem sei como é que eles conseguiram se o ator já estava morto, mas pronto. Eles falam um pouco que o Rick pede perdão por tudo o que aconteceu à Beth, por tudo o que aconteceu, como está a Maggie hoje em dia. E pede perdão por tudo o que ele fez, mas o Herschel percebe e perdoa-lhe tudo o que ele fez, mas ele tem que continuar em frente. Todas estas alucinações que eu vou falar têm a ver com isso. A próxima coisa que eu vou falar é o Rick tem outra alucinação que vê milhares de cadáveres. Tipo,
Quando o Rick volta ao hospital, àquela cena do hospital, só que desta vez é nos corredores. Tipo, ele aparece lá nos corredores e abre aquela porta que diz que não podia entrar porque era aquela porta que tinha estacas de madeira a prender. Quando ele abre a porta, tipo assim, ele aparece num mundo completamente tudo cheio de mortos, estão a perceber? E inclusive, estão lá mortos o Jesus, a Beth, a Maggie, a Rosita e assim, esses que tinham lá, estavam todos completamente mortos. Até a mim me fez impressão, pessoal. Até que depois aparece a Sasha e eles falam com ele. Elas não, peço desculpa. Ela fala com ele. Eles começam a falar um bocadinho. Eu já não lembro exatamente o que é que eles falaram, exatamente, pessoal, peço desculpa. Mas eu só sei que eles falaram assim de qualquer coisa que ele também tem que continuar em frente. Pessoal, vejam lá o episódio e depois escrevam aí nos comentários o que é que a Sasha disse ao Rick, porque eu já não me lembro exatamente, pessoal. É mesmo porque isto é tanta coisa que eu não me lembro tudo. Quando o Rick volta a acordar, o Rick descobre que perdeu o seu cavalo. E depois ele tem que ir a pé até que chega à pior coisa que podia acontecer. Já me lembro, pessoal. A conversa era sobre a sua família. Que a família do Rick não estava perdida. Tipo, e o Rick também não estava perdido. E daí o Rick acorda porque a Sasha deu-lhe a compreender que ele não está perdido e que a família dele também não está perdida. Nisto, como eu estava a dizer, o Rick volta a acordar e acontece a pior coisa. O Rick chega à ponte, até que depois ele começa a ficar todo ferido, começa a sangrar, e depois os amigos dele, a Michonne, o Daryl, a Maggie e a Carol, penso eu que sim, acho que eram esses todos que iam lá. Eles tentam salvá-los todos, mas o Rick assim já todo zonzo. Ele tenta salvar-se, tenta salvar os outros, mas ele diz, não façam isso. Mas eles todos tentam salvá-lo, até que depois um dos zombies que estavam a andar, o Rick ainda consegue matar um com uma machada, mas como eu estava a dizer, depois de repente aparece um zombie que derruba uma caixa onde aparece dinamite. E o Rick depois começa a erguer o seu revólver. E depois os amigos dele começam a vir cada vez mais para o pé da ponte para tentar salvá-lo. Até que depois a última coisa que soube para o Rick é a Michonne a gritar o nome dele. Rick! Tipo, estão a perceber assim, pessoal? A gritar o nome de desespero. Até que depois o Rick finalmente diz I found. Ou seja, encontrei-vos. Ou encontrei-vos, estão a perceber? E depois nisto ele dá um tiro e explode a ponte, dando nisto que ele está morto. Mas a coisa não acaba por aqui, pessoal. Pouco tempo depois, a Jadis estava lá no walkie-talkie a negociar com o helicóptero misterioso, até que encontra o Rick nas margens do rio. Boa, pessoal! O Rick está vivo, felizmente. Mas o que leva a crer é que depois, já diz, depois de um tempo depois, a negociar com o tal helicóptero, eles conseguem chegar a um acordo que leva o Rick. E nisto o Rick desaparece. E basicamente eles devem levá-lo para um hospital ou para alguma coisa, mas isso só se vai descobrir talvez na 10ª temporada, que só vai sair no próximo ano. E finalmente a última coisa é um salto temporal, pessoal. É mesmo um salto temporal que vocês não têm noção. E eu explico já porquê. Quando o helicóptero está lá mesmo lá para o fundo, a câmera volta para os zombies, que aparece com um grupo de sobreviventes que é constituído pela Magma, o Connie, aquela, a Yumiko e o Luke. Que tipo, eles estão a safar-se de uns zumbis, até que depois aparece uma criança, ou seja, tipo, aparece uma criança não, começam a haver tiros que disparam contra os zumbis, que, ou seja, abre caminho para o grupo poder fugir, e depois eles fogem, e quando eles se afastam muito para o meio da floresta, encontram uma rapariga, e pessoal, conseguem adivinhar que rapariga que é essa? É uma rapariga com um chapéu do Rick Grimes, com o chapéu do Rick Grimes, com a espada, ou seja, a katana da Michonne, e o revólver do Rick, mas eu não sei ao certo, acho que é o chapéu do Carl, peço desculpa, pessoal. É uma coisa de cada um. E depois, quando eles perguntam quem é, o que é que acham que ela disse? Perguntou assim, como é que tu te chamas? E ela diz, Judith Grimes. E nisto o episódio acaba, pessoal. Não sei porquê, mas isto mandou um salto temporal. Pessoal, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem muito like neste vídeo porque eu acho que ele merece. Então, deixem um like no vídeo. Comentem se gostaram ou não. Ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo no canal. E pessoal, estejam atentos, porque daqui a mais alguns dias teremos a análise do episódio 6. Então, um abraço pessoal e fui!